português, né? Primeiramente, boa tarde. Na realidade, este painel iba a moderar Maria Carolina Pinheiro, que também faz parte do grupo Wyndham Hotel and Resort. Ela passou por um problema pessoal e eu estou suplantando a ela no dia hoje. Na realidade, a gente vai falar de um assunto muito importante com respeito à evolução, sobretudo do tempo compartilhado em geral, mas o mais importante que a gente se vê falando nos eventos é do presente. Eu acho que é importante, ou também que se enxerga do futuro. Eu acho que é importante também falar um pouquinho do passado, porque eu acho que todas as pessoas que participam no evento a Dicher por aí não han acompanhado a evolução do mercado no Brasil, e acho que é importante ter hoje 3 profissionais no nosso painel para falar com respeito a esse tipo de evolução. Eu gostaria que você se apresente um pouquinho, falar um pouquinho sua trajetória no mercado, falar e qual é a representação da sua empresa, e depois a gente faz uma pergunta em aberto para os 3, e a ideia é também ter a participação do público, ok? Assim que, Fernando, se apresenta, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Raimundo, pela introdução. Sou Fernando Martinelli, eu sou diretor executivo da Interval International para o Brasil. A Interval é uma empresa de intercâmbio de férias americana. Ela pertence a um grupo chamado ILG. Esse grupo é também proprietário das marcas Hyatt Vacation Ownership e Vistana Signature Experience, que detém as marcas Sheraton, Westin e Sun Regis para o mercado de tempo compartilhado. Há cerca de um mês atrás foi anunciada a compra do ILG. O grupo foi comprado pelo Marriott Vacation Worldwide. A empresa hoje está listada na Nasdaq. Até o final do segundo semestre a gente vai passar a estar listado na Bolsa de Nova York, na New York SI. O grupo hoje detém algumas marcas de luxo, são 14 marcas de luxo, dentre elas Marriott, Ritz-Carlton, Sun Regis, Hyatt, Sheraton, Westin, Grand Residences, dentre outras marcas. E a empresa operacional do grupo é a Interval International, que é a empresa que operacionaliza os intercâmbios de férias de todas essas marcas e de todos os demais clientes que a gente tem no mundo inteiro. Hoje o grupo tem cerca de 3.000 hotéis afiliados à rede, que promovem intercâmbios de férias. Esses hotéis, a gente tem hotéis que são multipropriedade, a gente tem hotéis que são tempo compartilhado, e cerca de 2.200.000 famílias afiliadas aos nossos programas de férias que intercambiam com a gente todos os anos. Aqui no Brasil, a gente entrou no Brasil em 1985. Em 2012, a gente fortaleceu a operação com a abertura de um escritório em São Paulo, um escritório executivo, o qual eu lidero. E hoje, no escritório de São Paulo, a gente atende aos resorts e empreendimentos que querem entrar nesse segmento, querem entrar nesse setor. A gente auxilia os empresários e desenvolvedores desde o início do projeto até a ponta final, que é a comercialização e o atendimento do cliente final. E temos também a parte de atendimento para o mercado brasileiro, que hoje é um call center que fica em Miami. São funcionários da minha estrutura, todos brasileiros, mas que ficam sediados em Miami, onde a gente tem uma estrutura de telefonia e de VoIP e serviços tecnológicos que funciona melhor do que aqui no Brasil, por isso a gente fez a opção de ter essa estrutura lá. Boa tarde para todo mundo, agradeço a DIT, a todos os participantes. Já é a quinta, né, edição da DIT, desde o começo a gente tem participado. Sexta. Para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito. Eu sou Danilo Samezima, diretor de estratégia e novos negócios da WM Brasil. Ela essencialmente é uma empresa especializada na venda de multipropriedade e por uma decisão lá atrás, como já foi dito no painel anterior, pela carência de empresas especializadas, nós verticalizamos toda a cadeia. Ao verticalizarmos a cadeia, deu uma possibilidade de a gente garantir a sustentabilidade do negócio de multipropriedade no Brasil, que era muito novo. A gente criamos lá atrás, há 5 anos atrás, desenvolvemos, olhando para o nosso negócio, o modelo de sustentabilidade que chamamos de 5 pilares, onde a gente deixava muito bem claro para quem queria entrar nesse mercado que você tem uma comercialização, você tem um incorporador, você tem uma estruturação jurídica, tem uma administração de hoteleira especializada nesse formato
e temos um clube de benefícios e intercâmbio muito bem segmentado e muito bem apresentado para o investidor, para quem estava entrando nesse negócio, e lá atrás parecia que a gente estava falando uma coisa de outro mundo. Há 4 ou 5 anos atrás, não tinha ninguém nesse mercado que conhecia, nós fomos pioneiros, e aí nós criamos isso, e hoje eu olho para o lado e eu fico muito contente que a WM tem contribuído de alguma forma. Está muito evidente que esses que entraram com uma consultoria, passado 3, 4 anos, verticalizaram a cadeia. Então, são empresas sérias que verticalizaram a cadeia também por falta de opção no mercado de especialistas em cada um desses segmentos. Então, a gente pôde, ao longo desses 4, 5 anos, construir, e a gente hoje está vendo a consolidação desse modelo, que foi os 5 pilares que desenvolvemos. Ano passado, a WM Brasil comercializou 28.450 cotas. Isso representou quase 120 mil famílias atendidas nos nossos estandes de vendas. Isso deu um VGV de 1,4 bi. Então, a gente é líder no mercado na comercialização. Esse ano, as nossas projeções é atingir 2 bilhões de VGV e chegar próximo de 40 mil famílias. Sendo assim, a gente pode dizer que a gente se torna a maior comercializadora do mundo. Hoje, ano passado, 2017, a Wyndham foi a maior comercializadora, ela vendeu 33 mil novos contratos, isso muito atrelado ao mercado americano, que é um mercado, já um mercado maduro, e a gente tem a felicidade de atingir 29 mil clientes ano passado só aqui no Brasil, e as projeções é chegar em 40 mil para esse ano. Então, a gente fica muito feliz, ver que esse mercado está crescendo. A Lisete pediu para levantar a mão de quem era pela primeira vez aqui, e quem tem acompanhado, viu a evolução desse mercado, a gente fica contente que tem colaborado. Recentemente, nós estamos fazendo uma estruturação dentro da nossa empresa para trazer um conglomerado de todos esses negócios, comercializadora, pensando na revenda, administração, as participações na SPE. Hoje, em volume de vendas, a nossa empresa já é a terceira, se fosse listada na Bolsa, perde só para a MRV e Cyrela. E a gente acredita que a nossa empresa, o último valuation que nós rodamos agora recentemente, esse grupo de participações, tanto comercializadoras, SPS e apoios de administração hoteleira e Clube CIA, chegamos a 4 bi. Então, a gente está falando de um conglomerado de 4 bilhões para um mercado que está em franco crescimento. Ok, obrigado, Danilo. Fez uma boa apresentação, Danilo, né? Oi, boa tarde, gente. Obrigada, Adit, pelo convite, pela possibilidade de apresentar e falar um pouco do produto fracionado, multipropriedade. Meu nome é Adriana Chaude, eu sou sócia diretora da New Time. E eu queria mostrar um vídeo, por favor, rapidinho, de 1 minuto, que mostra o nosso último ano como comercializadora e consultoria de multipropriedade, tanto de Vacation Club, que é o timeshare, ou multipropriedade, que é a fração imobiliária, ou a cota. Tá bom?
Obrigada. Wow. Bom, Adriana, vamos aproveitar, já que você fez a apresentação, eu acho que ela que tem um pouco mais de experiência, inclusive na parte de venda mesmo, né? Sim. Eu gostaria que você falasse para todos nós como que era 10 anos atrás a indústria da multipropriedade e o que ha acontecido nos anos recentes dessa mudança que deu hoje o sucesso no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os principais fatores determinantes que han sido o crescimento bem importante no Brasil. Ok. Eu vou um pouquinho antes, porque eu comecei há 22 anos atrás e eu tinha 1 ano, não, estou brincando, já tinha me formado e comecei meio como uma brincadeira, tinha formado em Direito e resolvi experimentar o turismo porque era muito mais divertido do que ser advogada. E nunca mais eu saí, ainda bem, estou aqui hoje com vocês, feliz por estar nesse segmento. E era uma venda muito diferente do que hoje. Não só em produtos, como antigamente eram muitos produtos internacionais vendidos no Brasil. O Brasil pouco vendia, esse primeiro empreendimento mesmo que eu trabalhei, antes até do Rio Quente Resorts, que foi um marco, sem dúvida, o Rio Quente, precursor no Brasil. Esse empreendimento ele vendia semanas fixas, num calendário num sistema de uso de semanas de... Ou você comprava uma alta, uma média ou uma baixa, tinha aquela semana fixa para o resto da vida por 99 anos de direito de uso. Desculpa. Hoje, hoteleiro nenhum quer fazer um negócio por 99 anos. Se você for fazer alguma coisa de 99 anos, é melhor você vender escriturado, né, e entregar, porque 99 anos é improvável que você esteja em algum momento administrando. E existia ainda muita dificuldade em entender e enxergar as ofertas para intercâmbio. Era meio obscuro. E vendia-se muito apoiado no status. Era um produto muito elitizado, porque esse primeiro mesmo que eu estou dizendo era da Flórida. Então, eu vendia em Goiânia um produto para a Flórida. Era bastante elitizado, isso em 97. E a forma de venda era de uma pressão muito grande, uma pressão inacreditável. E, para suavizar a pressão, no outro dia de manhã, a gente mandava uma cesta de café da manhã. Não adiantava, o cliente devolvia até a cesta quando ele queria cancelar. Então, não resolvia muito a vida. Mas, com o passar do tempo, até mesmo durante esse empreendimento, a gente foi enxergando que essa pressão não adiantava, que precisavam ter argumentos sólidos, que precisava de treinamento. E, um tempo depois, em 99, o Rio Quente abriu as portas. Eu fiz parte da primeira turma, como alguns que estão aqui, o Eduardo, meu sócio, por exemplo, também. E a gente começou a vender o timeshare do Rio Quente com o objetivo de aumento da ocupação. Hoje o timeshare é se não o principal negócio do Rio Quente. E lá mesmo passou por muitas adaptações. No começo a gente, por exemplo, não atendia público do Hot Park. A gente atendia só hóspedes, porque era um produto exclusivo. Depois passou a ter uma sala no Hot Park para atender quem era do Hot Park. Depois voltou a atender numa outra sala. Então, como todo mundo vem falando durante todo o dia, está em constante mutação. E o Francisco Neto até comentou que, se não me engano, 55% ou 45%, não tenho o número certo, dos clientes compram porque tem intercâmbio. E a gente considera isso uma parte muito importante e que também evoluiu, porque está muito mais transparente as ferramentas para intercâmbio, que quando você entra com um produto numa plataforma da intercambiadora, você vê lá o que você tem direito. E se você tem um produto num lugar não turístico, você tem provavelmente menos direito do que alguém que tem um produto turístico. E eu até não acho que mudou o Motor 1, né, que o Sandro Magaldi hoje falou. O Motor 1 continua sendo a venda dentro de sala de vendas. Mas eu acredito que algumas modificações, e que a gente também é parceiro nessas modificações, foi que, recentemente, a gente abriu em caráter de pré-venda
um empreendimento em Fortaleza e a gente teve já um sucesso de vendas com corretores convencionais. E vamos abrir a operação em julho agora. Então, e a gente tem vendas online também. A gente faz vendas também pelo WhatsApp. Claro que em menor proporção e sendo uma ramificação, muitas vezes, da sala de vendas. Isso antigamente não existia. A gente pegava indicações e não existia. No começo, quando eu trabalhei nesse primeiro empreendimento, muitas vezes a gente marcava e ia atender no consultório do médico. Nenhum médico hoje vai te receber, praticamente, né, para poder fazer. Então, a venda de porta em porta, ela caiu em desuso. Vendas... seu celular. Vendas com pouco parcelamento, hoje também são muito difíceis. Os parcelamentos eles precisam ser conforme uma parcela, normalmente, que não incomode tanto no orçamento, isso tanto para o timeshare quanto da fração. E há 10 anos atrás nem se sonhava em ter fração imobiliária. Antes, o produto fracionado era uma realidade somente para os hoteleiros. E hoje tem para todos. Tem hoteleiros fazendo fracionado e construtoras fazendo fracionado. E as construtoras entraram por outro motivo, porque a segunda residência, a residência de férias, estava também caindo em desuso, né? Com muita dificuldade de vender. O próprio empreendimento que a gente comercializou, o Royal Star, de Olímpia, ele começou vendendo apartamentos integrais e migrou para o fracionado justamente por ver a tendência. E com super êxito, né? Então, a mutação de técnicas, de tanto formas de abordagem quanto técnicas de vendas, formas de pós-vendas muito ativo. A gente faz o gerenciamento de carteira e pós-vendas de 4 empreendimentos no Brasil e a gente vê o quanto o cliente fica feliz com ações de relacionamento. Uma ação de um e-mail marketing de parabéns pelo Dia das Mães resulta em adimplência, né? Gente que estava inadimplente volta a pagar porque você lembrou dele. Então, é um pós-vendas ativo, que não existia também. Isso não só na fração, no timeshare também não. No timeshare, o pós-vendas, no sentido de incentivo de uso, é determinante. Isso também não existia 10 anos atrás. Então, olha, se a gente for falar de todas as mudanças que tiveram aqui, né? Fica um ano. Ok. Depois a gente vai continuar falando, inclusive você como sócia da New Time, falando um pouquinho o que vocês estão fazendo e o que vocês estão pensando no futuro a curto prazo, porque aqui não tem um futuro a longo prazo, é a curto prazo, né? É julho, né? Futuro exatamente. julho. Danilo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, pelo conhecimento que você ha passado, ou que você tem na indústria, sobre a parte de habilidades de negócio, ¿sí? Inteligência de negócio. Eu acompanhei um pouco 7, 8 anos atrás, acho que muitos anos atrás também ha mudado muito como se apresentava um modelo de negócio a um empresário. E hoje você tem que ser muito mais cauteloso, mais preciso com os custos, com eficiência. Como que você viu essa mudança? Quais que são também os fatores, sua experiência? Como que você está trabalhando hoje na empresa que você se desempenha? É importante a gente tocar nesse assunto quando a gente fala passado, presente e futuro da comercialização, porque hoje a multipropriedade ela veio, as raízes dela no Brasil veio do timeshare. E o timeshare é outra coisa. O timeshare é uma coisa, a multipropriedade é outra. Os estudos de viabilidade que encaixavam para o timeshare não se encaixam para a multipropriedade. A discussão anterior, do painel anterior, tem um nicho de mercado de um empreendimento mais premium, com um metro quadrado mais caro, com mais luxo. Tem público? Tem público. Se é viável, essa conta o timeshare não respondia, porque o timeshare vendia a ociosidade. Na multipropriedade, eu não vendo a ociosidade. Na multipropriedade, eu tenho que fazer a conta de trás para frente. É uma incorporação. Eu preciso entender qual que é o fluxo de turistas que está visitando o destino que eu estou incorporando, para eu
medir a velocidade de vendas, medir a qualidade de vendas, medir o distrato das vendas, medir o poder financeiro desse cliente, e essa conta se faz de trás para frente. Então, ao longo do tempo, nós viemos aprendendo com os indicadores do timeshare, que sim, dentro de uma hotelaria, dentro de um parque aquático, dentro de uma âncora, ele absorve bem esses dados, é uns dados que para estudo de viabilidade nós utilizamos, mas não só isso. Você precisa entender quem está frequentando, qual que é o valor do metro quadrado aplicado, qual é o poder de pagamento desse cliente, qual é a renda familiar, porque a gente sabe que essas métricas é o que vai dizer se o projeto é viável ou não. Essa discussão foi muito saudável aqui no painel anterior. Tem destinos que absorvem empreendimentos de alto padrão? Não tenho dúvida. O que tem que entender é o bolso do incorporador. O nosso modelo de vendas, como o professor Caio apresentou mais cedo, é uma venda que tem um alto custo. Cada sala de vendas, em média, são 54 profissionais envolvidos, fora o back-office. Então, isso tem um custo muito alto. Então, você precisa encaixar um projeto para que você tenha essa velocidade de vendas adequada, para você ter um cenário ótimo no seu modelo de incorporação. A curva J de incorporação é igual para todo mundo. Todo mundo vem carregando uma barriga negativa e lá na frente você vai ter o lucro. Então, é essa conta que tem que ser feita. Hoje, entendo que boas consultorias estão preparadas para auxiliar quem quer entrar nesse mercado, com estudo de mercado, estudo de viabilidade econômico-financeiro. Eu acho que precisa começar a aprofundar um pouco mais. A gente sabe que esse mercado está superaquecido, tem gente batendo na porta na porta dos nossos parceiros, que verticalizaram essa cadeia toda semana, procurando uma forma de solucionar o empreendimento dele que, eventualmente, está parado, que está em estoque. E aí precisa procurar empresas sérias para fazer esse estudo de viabilidade. Hoje já tem boas consultorias, que são consultorias hoteleiras, que pode trazer esse cheiro para entender um pouquinho mais do que é essa incorporação, entender os riscos que tem para esse negócio, e por isso que é importante ter esse estudo de viabilidade bem aprofundado. Esse estudo de viabilidade vai contemplar toda a questão do comercial, do econômico-financeiro, e que vai te dar um cenário para quem quer investir ou entrar nesse negócio. Tá? Então, eu recomendo que procurem, sim, essas empresas. Hoje, o mercado tem praças que está saturada sim, está tendo já super oferta de multipropriedade em alguns destinos. O Brasil é muito grande, mas ainda tem destinos que já está saturado. Então, entrar sem ter esse apoio preliminar de estudo de viabilidade está afadado ao fracasso. Então, antigamente podia fazer isso, era um mercado novo, tinha público para isso, tudo era muito novo, não tinha concorrentes, mas hoje a gente tem cidades que têm 25 salas de vendas a 50 profissionais cada sala. Você imagina a bagunça que está dentro de uma cidade dessa, de um destino turístico. Por isso, essa empresa de viabilidade ela vai contemplar tudo isso para trazer um cenário ótimo para quem está entrando nesse mercado. Esse mercado é bom. Tá? Ok, obrigado, Danilo. Fernando, falando um pouquinho da empresa que você representa aqui no Brasil, como que ha sido a evolução ou como que ha acompanhado o crescimento de los últimos 10 ou 15 anos aqui no Brasil com respeito à multipropriedade? O que fez a empresa que você representa para acompanhar? O cliente tem mais necessidades diferentes? Não tem necessidade? O que você percebe como empresa de intercâmbio? Bom, o processo evoluiu, né? Para nós, como empresa de intercâmbio, é relativamente indiferente se ele é um cliente de um timeshare convencional ou se ele é um cliente de uma multipropriedade. Nós entendemos que ambos os clientes, tanto do timeshare convencional quanto da multipropriedade, eles são consumidores que, na verdade, compraram as suas férias futuras. Teve gente que comprou uma propriedade para ter para o resto da vida, com direito escriturado, e teve gente que comprou um direito de usar férias para os 5, 3, 10 ou 17 anos, enfim. Então, o consumidor final, o que ele deseja é ter maior flexibilidade
quanto ao produto que ele está comprando, né? Um dos grandes entraves que a indústria do timeshare passou ao longo desses anos foi como que essas empresas de intercâmbio poderiam se adequar às novas realidades e principalmente às novas necessidades desses clientes, que são clientes que exigem cada vez mais flexibilidade. A gente viu incessantemente aqui nos painéis anteriores que os novos clientes têm uma necessidade de flexibilidade muito grande. E esse é um grande desafio dessa indústria, né? Antigamente você vendia lá uma semana fixa para o cara, aquela semana específica para o resto da vida dele, e ele comprava aquilo e achava aquilo o máximo. Hoje, se você falar isso para um consumidor atual, ele vai falar que você é maluco, né? Ele vai falar, como é que eu vou comprar uma semana aqui para usar essa mesma semana pro resto da minha vida, né? Eu não estou comprando férias, então, eu estou comprando um elefante branco que eu vou carregar comigo pro resto da vida. Então, esse é um desafio. Antigamente, para você fazer uma transação de um intercâmbio, ou para você poder utilizar essa sua semana fixa ou até uma semana flutuante, né, você dependia basicamente de um número de telefone, né? Vai lembrar que há 15 anos atrás a gente usava telefone fixo ainda, né? A gente estava conectado num fio que estava ligado na tomada, na parede, né? A gente tinha que sentar na sala para falar no telefone. Então o cara tinha que pegar um telefone, ele tinha que ligar numa plataforma, né? Essa plataforma ia se relacionar com o outro hotel para onde ele desejava viajar, também através de telefone ou de fax, que muitas vezes você mandava 5, 6 vezes o fax e o documento chegava lá inelegível, né? Isso causava uma série de problemas, então você tinha que mandar o fax, você tinha que ligar. Então o processo para o cara fazer um intercâmbio de férias, ele era extremamente moroso, né? E isso causou um impacto no Brasil, principalmente, muito grande, né? Os primeiros produtos de timeshare que tiveram no Brasil, um dos grandes desafios era esse, né? O cara saía da sala de venda e quando ele ia fazer um intercâmbio começava uma dor de cabeça na vida dele para ele conseguir aquele intercâmbio, conseguir aquela confirmação no outro destino e tudo mais, né? Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, né? Hoje a gente está conectado num celular, onde a gente faz tudo, existem diversos aplicativos que facilitam a nossa vida e, obviamente, nós como empresa de intercâmbio tivemos que nos adequar a essa nova realidade, né? Então, a questão da flexibilidade, esse é um ponto muito importante para a gente. Então, nos últimos anos, a Interval é uma empresa com um viés muito grande de tecnologia, né? E esse é um diferencial do nosso negócio. E essa tecnologia é o que permite com que a gente faça com que 2.200.000 proprietários de tempo ou de multipropriedade ou de tempo compartilhado viajem no mundo inteiro todos os dias. A gente faz cerca de 1,5 milhão de confirmações de intercâmbio por ano, né? Lembrando que cada confirmação de intercâmbio são 7 noites. Então a gente está falando aí que a gente movimenta um volume expressivo de diárias anualmente de pessoas que estão trocando as suas semanas. Nós somos uma plataforma de troca. O meu negócio ele funciona como um banco, né? Eu brinco que no banco você deposita e saca dinheiro, e no meu banco você deposita e saca períodos de férias, né? Que a gente mensura eles por semanas. Então, a questão da flexibilidade foi algo muito importante. Se a gente tivesse ficado naquela ideia de que a gente era apenas uma plataforma para o cara trocar uma semana por uma semana, talvez o nosso negócio já tivesse morrido alguns anos atrás. Então, com o tempo, a gente foi flexibilizando, né? Hoje, a nossa plataforma permite que o cliente faça viagens de diversas formas, né? Ele pode trocar períodos de férias por cruzeiros marítimos, ele pode trocar uma semana de férias por diárias hoteleiras, ele pode trocar semanas de férias por semanas de férias, ele pode trocar pontos por semana, semanas por pontos, enfim, existem vários formatos que a gente foi adequando ao longo do tempo para atender a necessidade desse cliente. E hoje 100% das transações podem ser feitas por 0800, por telefone, por site, pelo site da empresa, pelos aplicativos da empresa, né? Então, a gente foi oferecendo cada vez mais formas para esse cara poder viajar, formas para que ele tivesse maior flexibilidade. Hoje é muito fácil você entrar numa Booking.com, por exemplo, e fazer uma reserva. Eu vinha para cá na segunda-feira, hoje, e resolvi chegar ontem aqui em Porto de Galinhas. Eu entrei no site da Booking.com e em questão de menos de 1 minuto eu tinha uma confirmação de reserva na minha mão. Então, se a gente não conseguir oferecer esse mesmo viés tecnológico para o consumidor final, ele não vai perceber valor no nosso negócio. A gente entende que uma coisa é o valor agregado, né? Eu posso agregar valor naquilo que eu quiser. Agora, se o cliente vai perceber aquele valor ou não, essa é uma outra história. A gente entende que o cliente tem que perceber valor. Quando ele percebe valor no nosso negócio, ele entende que o negócio é bom. E uma vez que ele entendeu que o negócio é bom, isso é importante. Eu acho que isso começa no processo de vendas, né? Então, e eu não vou tão longe, eu não vou há 10, 15 anos atrás, Armando. Em 2012, quando a gente começou a operação em São Paulo, eu fui fazer um teste, né, em algumas operações de vendas. Eu lembro que a primeira operação de venda que eu entrei, era uma operação grande,
A pessoa ficou... Primeiro que eu cheguei na sala, foi engraçado, eu cheguei numa sala de vendas, falou assim, eu queria conhecer o teu produto. Tá? A pessoa falou para mim assim, o senhor tem que ser captado. Aí eu falei, bom, mas eu estou aqui, eu já me autocaptei, eu estou aqui, eu quero conhecer o teu produto. Ela falou, não, o senhor tem que ser captado. Demorou uns 20 minutos para a pessoa me atender, né? Ela me atendeu e ela ficou 1h30 comigo numa sala de vendas. Nessa 1h30, ela ficou com um pedaço de papel e uma caneta na mão. E no final ela me entregou um CD, né? E eu, obviamente, estava fazendo um estudo, peguei aquele CD, cheguei na minha casa, falei, vamos ver o que tem nesse CD. E quando eu peguei meu laptop não tinha onde colocar CD. Né? O meu computador não tinha mais a plataforma para você colocar um CD. E aí eu me perguntei, né? Eu falei, eu acho que alguma coisa está errada aqui, né? Porque com toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, internet, em tempo real, a gente pode fazer um monte de coisa. Como é que você me deu um CD, o cara ficou 1h30 comigo com um pedaço de papel e caneta na mão? Né? O processo de venda foi muito bem feito, né? A pessoa quase me convenceu, eu quase comprei o produto, né? Mas a hora que eu parei e pensei, eu vi que aquilo ali... Eu falei, se o processo de venda demorou 1h30 com um pedaço de papel e uma caneta na mão, imagina para eu usar esse produto, quanto tempo eu não vou demorar, né? Então, aquilo uma coisa me assustou. Então, a gente começou a entender que era necessária uma evolução no processo de venda, né? Porque esse processo de venda era o que ia gerar clientes lá na frente mais satisfeitos e que entendessem melhor o que era aquele produto, né? A gente sempre falou, né, também chama a venda de emoção, né? Nos Estados Unidos o pessoal fala de pressure sales, né? Venda de pressão. Eu acho que uma venda de emoção. Acho que a emoção é fundamental em qualquer coisa que você vai vender, né? Mas a emoção ela tem que estar diretamente correlacionada com a realidade daquele produto que você está oferecendo. Então, no processo de venda é importante a gente fazer o cliente perceber valor. E eu acho que as nossas tecnologias, a gente investe muito em tecnologias hoje para a sala de vendas. Todas as nossas salas de vendas hoje, a gente incentiva muito a utilização da tecnologia no processo de vendas, para que o cliente possa perceber em tempo real, como é a nossa vida hoje é em tempo real, ele possa perceber em tempo real o valor daquele negócio. Hoje você está na frente de um cliente vendendo um produto para ele, e você fala uma coisa para o cara entra na internet e ele verifica se o que você está falando é verdade ou se é mentira. Ele entra no Reclame Aqui, coloca o nome da tua empresa e ele vai ver se você tem reclamação ou não. E aí ele vai tomar uma decisão com base naquela informação que está na internet, nos reviews que existem na internet de diversos clientes que compraram ou utilizaram esse produto. Então, o produto é bom, a relação custo-benefício é excepcional, a flexibilidade é muito atrativa. Eu brinco que essa indústria existe há 40 anos, né? A gente fala de economia compartilhada há 40 anos. Hoje a economia compartilhada é diria, o assunto mais comentado aqui com todo mundo, né? Então, como é que uma indústria que está há 40 anos trabalhando com economia compartilhada, como é que hoje ela atende a necessidade de um cliente da economia compartilhada? E é o cliente que a gente vai ter cada vez mais. E eu acho que para isso a gente precisa da ajuda da tecnologia, né? Então, hoje a gente entende que quando você está numa sala de venda e você consegue apresentar um produto para um cliente de uma forma que não seja... Primeiro, que eu acho um paradigma que a gente tem que quebrar nessa indústria, né? E eu falei isso aqui nos outros anos, nesse mesmo painel, inclusive com os mesmos colegas, né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Um negócio que você tem que forçar aquele cara a comprar, que você não consegue despertar a atratividade dele de uma maneira fácil, eu acho que esse negócio tem alguma coisa estranha, né? Então, acho que esse é o primeiro processo que a gente tem que quebrar, né? Como é que a gente faz com que as pessoas se sintam atraídas por esse produto? Porque o Uber virou o que ele virou, o Airbnb virou o que virou, né? Não foi forçando pessoas a entrarem lá e fazerem compras nessas plataformas. Eles viraram o que eles viraram. Sim, Fernando, acho que esse sistema mudou, né? Em geral, quando acompanha as salas de venda, Exatamente. As grandes comercializadores, consultores conseguiram evoluir esse ponto que é super importante, né? Ninguém força a comprar um produto, porque toda venda forçada é um problema lá atrás. É um problema, falou. exatamente. Nós estamos compartilhando neste momento um painel que tem 2 pessoas que são clientes, que fizeram um grupo, são mais de 5.000 clientes, e a pessoa reclama aqui, ou seja, hoje essa necessidade, eu acho, aí eu gostaria um pouco também a opinião da Adriana. Eu posso afirmar que não tem entre 1% e 2% das vendas que hoje, por exemplo, um cliente pede cancelamento, ele recorre à pressão.
1%, para Porque dizer... há uma preocupação pela marca que você está representando, né? Claro. Acho que as empresas hoje Mas cuidam eu acho que muito mais as importante que marcas. isso, né, Amado, é o cara conseguir utilizar, né? Antigamente, né, e voltando um pouquinho nessa história do passado, presente e futuro, antigamente tinha muito empresário que vendia um timeshare e ele rezava para o cara não utilizar aquela Exatamente, semana. Né? concordo. Hoje em dia, se o cara não utilizar em 2, 3 meses, ele não utilizar de alguma forma, seja o produto da intercambiadora ou o produto, ele vai cancelar. Porque daqui 3 meses ele vai se perguntar por que eu estou pagando isso se eu não posso utilizar ou se eu não consigo utilizar. Então, hoje, a preocupação em entregar aquilo que a gente está vendendo, ela é muito maior. E no passado, essa não era uma realidade. No passado, o interesse era 100% do empreendedor. Né? Ele vendia e dali para frente, o problema é teu, meu amigo, como você vai usar esse negócio, você se vira. Mas eu queria acrescentar hoje um não. ponto, porque como a gente pode ver, muitos empreendimentos fracionados, por exemplo, estão em construção, em lançamento. Então, o uso mesmo ele vai ter daqui 3, 4 anos. E dentro da sala de vendas não existem equipes aventureiras que não estão pensando nisso como uma carreira e sim como um bico que eu vou vender, ganhar dinheiro e vou sumir. Antigamente existia assim, você não dava para nada, você é vendedor, né? E a gente tem em mercados já consolidados que fazem muito tempo de vendas e muitas salas de vendas, como Caldas Novas, como Fortaleza, como Olímpia. É uma carreira, já é uma carreira. A gente até para chamar profissionais, a gente tem hoje um nível de profissionais mais elevado. A gente tem pessoas que têm estudo, pessoas que planejam viajar, que têm uma ambição positiva e tem que zelar pelo nome para poder continuar, porque senão é expurgado naturalmente. O aventureiro ele pula de galho em galho de 3 projetos aí, depois ele morre e ele vai ter que trabalhar com outra coisa. Porque se ele é um vendedor mentiroso, um supervisor mentiroso, um corretor, como o caso das frações, e na pressão ele vende tudo, não dura. Então, também é algo que pertenceu ao passado, mas um passado muito longo, de muito tempo atrás, que não faz parte da realidade, acredito que de nenhuma empresa que tem tanto nome a zelar, quanto uma comercialização, né, consciente, que quer durar. Eu não quero estar num projeto por alguns meses e depois ser tirado porque a gente fez uma venda que um cliente de um hotel se sentiu incomodado. Muitos clientes de um hotel se sentiram pressionados e esmagados a comprar. Não dá. Ele está ali, principalmente quando a gente fala de hotéis já construídos, né? Ele está ali usufruindo do hotel e o nome está ali primeiro. Foi o que eu falei, né? O produto é bom, a relação custo-benefício é excelente, a flexibilidade é boa, né? As empresas envolvidas entregam uma forma de viajar que efetivamente é o melhor custo-benefício para se fazer uma viagem. Ou seja, se você pontuar os pontos, são tantos pontos positivos, né, que se você souber expor isso para um consumidor, ele certamente vai tomar uma decisão de compra pela facilidade e pela atratividade do produto. Isso é natural, né? Entendi. Só pegando o seu gancho, você estava falando um pouco de flexibilidade, de sistema. Danilo, eu gostaria que você me falasse um pouquinho qual é a importância de um investimento no pós-venda, porque um tempo atrás, sobretudo as comercializadoras, como você apresentavam um projeto, e a parte pós-venda não era o principal, se era um pouco mais a parte de vendas. Eu acho que isso também mudou bastante. Hoje acho que do início dos projetos, todo projeto já vem em conjunto, que a venda é importante, eu acho que o pós-venda é muito mais importante, porque é uma continuidade. Não? Como que você ou o grupo que você trabalha enxerga essa parte de investimento em pós-venda? Eu vou voltar só, não quero ser repetitivo aqui no tema, eu vou voltar só um passo atrás. Não só o pós-vendas, mas nós tivemos que fazer um investimento muito alto numa universidade corporativa, que é a UniWM, porque as nossas vendas são vendas de multipropriedade e exige-se que esses vendedores sejam corretores, que tenham o Cresce. E a nossa operação tem 1.500 vendedores, aí, em média, né? Somando todas as praças. Então é muita gente, e são praças que não tem essa mão de obra. Nós temos que efetivamente formar esta mão de obra. Então teve que ter um investimento, tanto em Goiânia quanto em São Paulo, para formar esses profissionais. Tivemos que chamar alguns executivos do grupo
a serem sócios dessa empresa, porque antes nós buscávamos essa solução no mercado. A gente sabe que essas escolas de formação de técnicos em transações imobiliárias é muito ruim, é muito fraco. Então, a gente precisou também verticalizar essa parte de capacitação, puxamos esses executivos para a sociedade dessa empresa para formar essa mão de obra. Então, tão mais importante quanto na origem desse processo que é a venda, a gente deu um passo há quase um ano, que é essa formação dessa universidade. Eu já soube que alguns parceiros do mercado também estão migrando para essa solução, estão criando universidades corporativas, e que eu vejo como muito positivo. E a questão do pós-vendas também, a gente teve que fazer um investimento muito alto, né? Essa venda é uma venda de longo prazo. Infelizmente, não existe uma modalidade que eu consigo vender isso como tendo um funding. Eu não consigo um financiamento bancário para as vendas de multipropriedade. Nós, como os incorporadores, temos que carregar esse cliente 84, 96 meses, é uma carteira de 7 a 10 anos. Então, o investimento para o pós-vendas acaba sendo muito alto. Não só no pessoal, mas na tecnologia, né? A questão do WhatsApp, a questão das redes sociais, portal de cliente, como tem se relacionado. Isso, tanto a comercializadora se compromete num período, que é o período que a gente sabe que é o mais crítico por ser uma venda de pressão. Então, 120 dias, 90, 120 dias, eu me comprometo com esse cliente fazendo um relacionamento mais pesado, e a partir dali eu entrego para a incorporadora, para a gestão de carteira, de relacionamento, que carrega ele 7, 8 anos e que acaba tendo um custo mais elevado, né? Então, não se assustem quando apresentarem para vocês um percentual do VGV mais alto do que uma incorporação imobiliária convencional. Ele acaba sendo mais alto porque você está vendendo uma venda de pressão, você está vendendo uma venda de segunda moradia, não é o principal item de necessidade desse cliente. Então, entendam que esse modelo de negócio tem essa particularidade, tá? Ele acaba sendo um percentual mais alto que a venda convencional. Ok, eu tenho algumas... Na realidade, aqui o painel fez uma pergunta no Armando, no deixa eu falar um pouquinho, desculpa. rapidinho, só sobre a questão de pós-vendas. Você falou sobre o pós-vendas começar junto. Se o pós-vendas começar junto, quando você fazer uma venda, você não vai conseguir emitir boleto, porque já tem que ter começado antes a sua relação com o banco, né? Então, é um nível de importância tão grande o pós-vendas, não só para receber desses clientes, né, por contratos de banco e etc., para a estruturação do negócio, quanto de relacionamento ativo. Muitas construtoras, e até foi esse o nosso principal motivo de montar o que a gente chama, uma veia da New Time que chama New Lima. E ano passado, na ADIT, eu avisei que a gente ia montar a New Time gerenciadora de carteira, e a Sandra, que é sócia e esposa da Paulo Lima, consultoria de Goiânia, me chamou, e finalmente a gente se associou. A Paulo Lima é uma empresa de gerenciamento de carteira que tem 35 anos em Goiânia e faz gestão de carteira de empreendimentos não só fracionados, como já fazia antes de 4 fracionados, e eles que têm experiências em condomínios horizontais, em lotes, em tudo, em principais condomínios, por exemplo, de Goiânia, eles ficaram em choque do quanto é diferente a carteira do fracionado. Como o Danilo disse, não é um produto de primeira necessidade, então, se eu não cuidar, eu não tenho essa carteira quente, ativa, pagando através de relacionamento. Se eu não tiver relacionamento, ela esfria e ela desanda. Desanda dele parar de pagar e não querer fazer mais o negócio. Ele desiste, passa o calor da compra, né? E ele precisa. E não adianta cesta de café da manhã, não. Tem que ser diariamente ações para poder ter esse cliente. Então, é mais do que um pós-vendas. É uma central de relacionamento, não só a nossa, mas, né, quem se propõe a fazer. A gente, inclusive, faz para clientes e para não clientes. E a gente tem visto o quanto faz diferença. Gente que
construtoras que decidiram fazer sozinha pela experiência no imobiliário não conseguiram com muito êxito, porque é diferente o perfil do cliente. Ok, obrigado. Bom, aqui tem uma pergunta para vocês, e eles querem saber o seguinte: como que funciona a estruturação jurídica, a parte equipe interna, escritório, consultor, voltado ao timeshare em geral, sim? Multipropriedade. Você pode dar algumas respostas em geral? Essa estrutura realmente tem que ser feita no mesmo momento? Como que você pode responder isso? No timeshare e na multipropriedade? Em geral, sim. Geral. Nos dois. A gente entende que são negócios diferentes, né? O timeshare, por exemplo, como eu falei, o hoteleiro está vendendo a ociosidade, já tem o empreendimento pronto. Obrigatoriamente, esses vendedores são seletistas. Quem carrega essa equipe comercial no timeshare, eu não vi outro caso no Brasil, não existe, é a própria hotelaria. Então, a própria hotelaria absorve essa mão de obra, essa equipe comercial é incorporada à folha da hotelaria. Na multipropriedade, como é uma venda imobiliária, tanto nós que somos comercializadores e temos uma participação nas SPS, quanto um terceiro que é só um incorporador, ele obrigatoriamente tem que ter uma empresa terceira fazendo essas vendas, né? Por uma questão jurídica, por uma estruturação de modelo de negócio, não se recomenda que esses corretores fiquem vinculados à incorporação. Ou você tenha uma empresa parceira, uma imobiliária, fazendo essa comercializadora, como nós somos uma imobiliária, e esses vendedores estão atrelados à comercializadora, né? Quem está verticalizando a cadeia também está olhando nesse formato. Estão separando da SPE, não estão tendo vínculo com esses corretores e estão criando a house, como o mercado imobiliário tradicional faz, tá? Mas sim, quando você for entrar nesse negócio, você já tem que... É o item básico, a estruturação jurídica, tanto da parte comercial quanto da incorporação, porque a incorporação também tem as suas particularidades, né? Como o Felipe falou no tema anterior, nossa, quando a gente entregar esse empreendimento que tem 25 mil proprietários, nós temos um empreendimento em Olímpia que tem 14 mil coproprietários. O estádio, se suportar 4 mil pessoas, é muito, mas tem estruturas jurídicas para que não tenha essa obrigatoriedade de ter esses 14 mil presentes numa assembleia de condomínio. Então, essa estruturação jurídica tem que vir antes de qualquer coisa, né? Isso é o básico para quem quer entrar nesse mercado, tanto para o timeshare quanto para a multipropriedade. É só essa ressalva que vocês têm que tomar muito cuidado, é que como incorporador, vocês vão ter que ter uma house ou terceirizar isso para uma comercializadora que tenha um Cresce, pessoa jurídica, para estar vinculado com essa equipe comercial. Se hoteleiro, absorve essa mão de obra, porque até hoje eu não vi nenhum hoteleiro que não tenha absorvido isso, exceto, acho que é o Wyndham, que tem um modelo de negócio diferente, que é o timeshare, que eles fazem um contrato diferente com a administradora e com a Wyndham Vacation Ownership particularmente. Eu acho que é importante nesse ponto. Eu acho que o estudo jurídico, tanto trabalhista quanto tributário, ele é importante em ambos os modelos, né? Existem hoje diversos benefícios e formatos para serem feitos, né? O Brasil tem flexibilizado muito as leis de trabalho em relação a prestadores de serviços e, inclusive, na questão trabalhista, isso é importante, né? Na incorporação tem a questão da alienação patrimonial, né? A afetação patrimonial que pode favorecer tributariamente o empreendedor. No caso do timeshare, né? A forma como você vai declarar ou contabilizar essas receitas recebidas e a forma como você vai provisionar isso. Enfim, são vários aspectos importantes e que cada caso é um caso, cada projeto é um projeto. Eu já vi diversas estruturas diferentes em projetos similares, mas estruturas diferentes. Mas acho que esse estudo tributário, esse estudo trabalhista, né, essa estruturação jurídica, que eu acho que envolve basicamente, principalmente esses dois fatores,
ela é fundamental no step 0 do projeto, né? Quando você está começando o projeto. Ok. Adriana? Para mim, para nós da New Time, é bem simples. Quando a gente está falando de timeshare, não dá para fugir do CLT. O hoteleiro contrata via CLT toda a equipe, desde a captação, vendas, administrativo, pós-vendas, back. Por quem fez no passado diferente, até por força da possibilidade que existia, que foi com regime de cooperativa ou algum autônomo, teve muito problema, inclusive trabalhista, e não valeu a pena a economia. Não foi uma economia, tá? Mas era, na época, uma possibilidade. O que existia naquele momento, É o que existia naquele momento, Na verdade, eu trabalhei dentro do regime como cooperado e era muito bom você ganhar o que a empresa ia pagar para o governo. Na verdade, era essa. Mas depois, e aí vem aí de cada um, algumas pessoas se acharam no direito de reclamar os direitos trabalhistas e deram bastante prejuízo para os empreendimentos. Essa é a verdade. No modelo fracionado, a gente tem indicado naturalmente um caminho de equipe de captação e equipe que a gente chama de apoio, que são administrativo e afins, estarem enquadrados na CLT, vinculados à SPE ou o grupo que for formado para essa contratação, como o Danilo falou. E os corretores são corretores que se exige o CRESSE e são corretores autônomos. É feito um contrato de prestação de serviço que desvincula e não tem dado problema jurídico e trabalhista nenhum. Ok. Na realidade, eu tenho poucas perguntas aqui, já algumas perguntas que foram feitas já foram contestadas por Danilo. Não sei se alguém do painel do público quer fazer alguma consulta, alguma pergunta para alguns deles. Alguém daqui? Compartilhando o microfone. Bom, boa tarde a vocês, para qualquer um de vocês, mas desculpem até a ignorância que eu venho de outro setor totalmente diverso. Como é que funciona a questão, vocês falam em devolução, em cancelamento, eu não sei exatamente. Como é que funciona a legislação em relação a isso? Vocês poderiam traçar um paralelo em relação aos distratos da incorporação, né? E também o comissionamento é obrigado a ser devolvido também? Como é que funciona esse cancelamento? No nosso modelo, o sinal, a arras, como no mercado tradicional imobiliário, até 7 dias nós não tínhamos a obrigação de devolver, mas por uma decisão comercial nós acabamos devolvendo até 7 dias. A legislação nos permite não devolver. Quanto ao saldo que nós chamamos, que é efetivamente o VGV do incorporador, aí cada tribunal é de um jeito. Mas, em média, exatamente, em média a gente consegue reter aí 20% do que ele pagou. Recentemente teve uma aprovação agora na Câmara, né, que SPS que optarem pelo patrimônio de afetação só devolve 50% do que pagou. Os nossos projetos, onde nós participamos como incorporadores, por uma questão financeira, optamos pelo RET, pelo patrimônio de afetação, porque o custo de imposto é muito menor. Então, a gente está vendo com bons olhos essa nova lei. Tá? A gente não aplicou ainda, mas, em média, 20% do que o cliente pagou, nós acabamos devolvendo. Agora, a gente está feliz com essa nova legislação que diz que 50% retém para o incorporador. O timeshare não. O timeshare também ele acaba aplicando dentro dos 7 dias, devolve tudo. Algumas empresas não. Tem empresas... Tem alguma empresa que sim e algumas outras que não. Porque aí entra na lei do consumidor, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, se você vendeu fora do estabelecimento ou pela internet, você tem que devolver. Como não foi nenhum dos casos, tem empresas que estão peitando não devolver os 7 dias e estão ficando com um valor importante. Mas tem um trabalho descomunal para poder preservar o nome, por exemplo, nas mídias sociais, e eu não tenho como quantificar hoje para você se vale a pena ou não, dentro desses 7 dias, não devolver, não isentar.
que no caso, na realidade, ninguém quer ficar com um nome prejudicado em qualquer rede social, né? Porque é infinitiva a maioria das vendas que fazem, das prensas que fazem, quer ficar sem problema. O que a gente tenta trabalhar como parceiro dos empreendedores é oferecer produtos e alternativas para que aquele cliente está tentando devolver o produto, para ele não ser muito lesado, que ele acabe utilizando aquilo que ele já pagou, enfim. Isso acaba se tornando até uma outra oportunidade para o empreendedor, né? Quando o cara vai utilizar um empreendimento, muitas vezes ele acaba até participando de uma outra apresentação, e tem muito caso de gente que vai lá e reativa o contrato, ou compra outro produto, enfim. Essa às vezes é a melhor saída, né? Já está vendendo aqui uma experiência, né? Então, transformar esse, que é um ponto negativo, em uma experiência positiva para o cliente, ele é um desafio do empreendedor e é factível de ser feito, visto a flexibilidade e diversas formas que o empreendedor tem de oferecer um benefício para o consumidor, mesmo aquele que quer desistir. Acho que tem uma pergunta aqui. Alguém pode ajudar com o microfone aí ou não? Por favor. Ô, Fernando, pula aí. Está atlético, né? Boa tarde a todos. Desculpe a rouquidão. Eu sou incorporador, construtor e incorporador, construo as minhas próprias incorporações e estou pretendendo fracionar unidades numa escala pequena, ou seja, pegar uma unidade e dividir para 4 coproprietários, com direitos e obrigações iguais. Eu imagino que a regulamentação de utilização disso para os 4 coproprietários, cada um utilizando 25% do ano, por exemplo, tudo previamente determinado em escritura, regulamentado no ato da compra, tudo muito claro. Como se enfrenta o problema de diferença de nível nessa situação? Eu construí uma casa de R$1 milhão e dividi em 4 parcelas de 250. Um desses adquirentes tem 10 cachorros, ou gosta de uma banda de rock dentro de casa, ou ultrapassa o limite que ele tem de usar. Ele vai usar 25% do ano. Aí ele leva a família e fica 30% do ano, entra na parcela do outro que iria utilizar. Como é que se pune, como é que se resolve isso? Oi, como que é o nome do senhor? Sérgio. Senhor Sérgio, pode procurar a gente ali, Newtime pode fazer o seu estudo de viabilidade. Senhor Sérgio... Não, viabilidade eu faço bem. Viabilidade eu faço bem. Ou o Danilo também. Eu vou um pouquinho... Tem uma convenção condominial... Isso. Que vai te dar uma segurança jurídica. Tem um regulamento de uso que você vai utilizar. Mas recomendo não fazer esse negócio para uma escala pequena. Os custos comerciais são mais altos, tem que ter escala mínima, uma escala mínima, mas tem que ter. Eu não recomendaria entrar num mercado onde não tem escala, onde os custos são mais elevados. Mas sim, segurança jurídica, através de convenção de condomínio, regulamento de uso, isso você blinda os coproprietários, tá? Essa blindagem existe. Você coloca as regras e não vai poder levar cachorro, então, sinto muito. Por exemplo, se ele tem 10 cachorros, ele tem que deixar em casa. Se você não permite a entrada da banda de rock, ele tem que obedecer às regras e tudo mais. Durante o período dele, ele tem usufruto dentro de regras de convivência de condomínio, mas se o condomínio abrange a porta para dentro, para fora e a porta para dentro, certo? Então ele também, porque daqui a uma semana ele vai entregar essa casa para o outro proprietário utilizar. Quando o Danilo falou sobre não fazer nessa escala, é que o nível, o senhor perguntou como é que nivela, o nível normalmente é pelo preço, pelo valor que você coloca no produto. E isso nivela, né? Se você vai ter uma casa de 250 mil, você vai ter pessoas que podem pagar 250 mil. Uma casa não, uma fração. E em alguns lugares você compra quase uma casa por 250 mil e aí deixa de ser interessante ter a fração. Tem claro, o condomínio pro rata, né? Tem os valores divididos, é uma boa. Mas a gente já viu exemplos de produtos que tinham proprietários
de 4 proprietários que não foram felizes no Brasil. Por isso eu acho que o Danilo mencionou. Só uma ressalva, não acho que só o preço nivela o perfil do seu público. É um qualificador, mas não é tudo. Não é tudo. Tem que entender a essência do seu empreendimento. Eu digo isso um exemplo. Eu estive num empreendimento, 130 unidades, vendeu 30, tinha 100 no estoque. Fui convidado pelo incorporador e, essencialmente, era um residencial de alto padrão. E já tinha moradores lá, 30 moradores. Facilmente ele conseguiria fazer a estruturação jurídica. Fazer a estruturação jurídica de alterar a convenção condominial, criar o regulamento de uso. Mas o empreendimento não tinha a essência de ter a segunda moradia, um residencial com serviços onde, a cada 7 dias ou a cada 15 dias, mudaria o proprietário. Não foi concebido assim. Não foi concebido assim. Então, isso é uma linha muito tênue, mas o incorporador tem que tomar cuidado, porque, como comercializador, eu ficaria até feliz. Eu faria dinheiro, venderia e viraria as cotas e ia embora. Eu deixaria um mico na sua mão. Então, tem que ter, olha primeiro para o seu empreendimento se ele tem a essência da multipropriedade. Ele tem a essência, avança com os estudos, com a viabilidade e com a estruturação jurídica. Eu quero só ver um pouquinho a visão de vocês, e vou começar com a Adriana. Como que você, Adriana, sócia da New Time, ou como que você vê com os sócios de vocês, o futuro da multipropriedade na questão da administração hoteleira? Sim? Como que vocês estão enxergando essa parte? Porque a gente já falou de venda, pós-venda, cobrança, e agora a gente está falando que tem vários projetos que vão começar a operar na hora da entrega. O que vocês estão enxergando? Olha, a gente, como no painel passado a gente teve o Gustavo do Grupo GR, e eles fazem administração própria, deram uma ótima novidade aqui de adimplência quase total do condomínio, e isso com certeza por uma derivação da boa administração do empreendimento, né, já entregue. A gente vê que existem vertentes de administração hoteleira e alguns empreendedores, quando começam no segmento, principalmente construtores, eles não querem administrar, eles querem sim entregar o prédio e ter uma administradora parceira, o que é uma ótima. É preciso enxergar uma administradora que saiba as nuances do negócio, porque não é um negócio genuinamente hoteleiro, nem genuinamente imobiliário. É um mix, é um híbrido. Esse híbrido vai ter proprietários que se acham no direito de, às vezes, mais do que tem, né? Porque eu sou proprietário, porque eu tenho, porque eu sou dono. E, normalmente, inclusive, ele não conta que ele comprou uma fração, ele tem um apartamento lá no hotel tal, né? Ele não tem 4 semanas, ou 2 semanas, ou 8 semanas, ele tem um apartamento. E então, a administradora, hoje, eu posso dizer que tem pelo menos umas 5, 6 administradoras hoteleiras já encaminhadas para o segmento fractional, com interesse em ser administradoras, porque tem que entender de um regime condominial também, além da administração hoteleira. Que é o principal, não é? Que é o principal. É condomínio. É o principal, é condomínio. E aí você vai agregando, até porque tem serviços hoteleiros que estão incluídos, e parte dos empreendimentos de fractional lançam até com um estilo, um formato básico de hotelaria. Certo. Básico de tantos dias tem troca de roupa de banho e tantos dias tem administração, tem limpeza, tantos dias você tem isso, tantos dias você tem aquilo, enfim. O produto é desenhado pelo empreendedor junto com normalmente uma consultoria hoteleira. E esse pós-entrega e esse condomínio que essas administradoras precisam fazer, eu confio que é a não ser que tenham 4 irmãos, como são os Resende, mas se você não tem mais 3 irmãos, é bom que você comece a buscar uma empresa. Eu soube esses dias que a Wyndham
vai fazer administração hoteleira também de empreendimentos fracionados. É um pouco como falou Alejandro, para nosso. Isso. Estamos chegando para o entendimento do cliente, como você falou. Não é um hóspede hoteleiro, ele é um proprietário. É o proprietário. É o proprietário que exige mais, eu acredito, até do que o hóspede que está ali, talvez nunca mais volte, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos que estão por aí, pelo menos 5, 6, a gente pode apontar facilmente essas empresas que já estão dentro tanto da hotelaria e encaminharam para o segmento fracionado. Acho que é isso. Eu acho que, como tudo no Brasil, né, primeiro a gente cria o problema para depois resolver. Né? Então, em mercados mais evoluídos, né, que existem inúmeros empreendimentos nesse modelo, como é o caso dos Estados Unidos, existem empresas especializadas, né, nesse segmento e que fazem somente a gestão de empreendimentos de multipropriedade, que ele não é nem um hotel e nem um condomínio, né, ele tem características específicas. A própria Interval tem dentro do grupo tem uma empresa que faz a gestão de mais de 600 propriedades nesse modelo. Mas, de novo, né, eu acho que o mercado brasileiro está acontecendo. A gente fala muito de venda porque isso é o que está mais evidente. Os empreendimentos que estão já entregues ainda são poucos e acho que a grande maioria deles estão sendo administrados por empresas criadas pelos próprios incorporadores, que é o caso de vocês. Né? O próprio incorporador acabou criando uma empresa de gestão desse negócio para que ele pudesse trazer mais segurança para o negócio. Mas, naturalmente, o processo, a hora que a gente começa a ter um volume mais expressivo de empreendimentos em operação, naturalmente, o surgimento de novas empresas, como tem a Enjoy aqui também, que eu acho que está parceira de vocês, né? Tem tudo, Danilo, né? Os caras têm domínio. Mas eu acho que essa é a tendência, né? A tendência é que surjam cada vez mais empresas específicas desse segmento, como existem em mercados maduros, como você tem aqui no caso dos Estados Unidos. Né? E a tendência de empresas de fora também virem para cá, que é o caso de vocês, olhando para esse mercado, também é enorme. Né? Esse é um mercado que a gente também olha com bastante carinho. Em breve vocês vão ter concorrência aí. Tá bom. A gente tem 8 minutinhos e, na realidade, eu gostaria um pouquinho, que seja um pouquinho mais... o que a gente espera no futuro, né? O que vocês esperam que vai acontecer? E estou falando futuro a curto prazo, né? Porque o negócio avança muito rápido. Eu gostaria, Adriana, que você comece. O que você está enxergando aí como new timing para os próximos anos? A gente enxerga que os próximos anos, assim como dos últimos anos, grandes no segmento de timeshare, grandes redes hoteleiras e cadeias hoteleiras viram que não é um negócio que prejudica o seu cliente, que engessa o seu cliente, que o cliente fica insatisfeito. Ao contrário, ele enxerga, e eu acho que o futuro é que esses tanto grandes resorts quanto hotéis vejam que no segmento de timeshare é um negócio a mais. Hoje mesmo eu conversei com o senhor Estevão, 25% do Enotel, pelo menos, é ocupado com a venda de timeshare, o que é um ótimo número, quer dizer, ele não tem ocupação menor do que isso, né? Se tudo desse errado, não teria menos do que 25%, o que é excelente. Mas não só para hotéis do porte, que é o Enotel, que é um gigante, um resort, né, gigante, mas hotéis menores também, acreditarem e confiarem que o timeshare é um negócio muito importante, como é o caso do nosso cliente de Maceió, que tem 200 unidades, e o Maceió My Vacation Club foi vendido por anos e anos e tem clientes fidelíssimos que renovam e não querem deixar de ter o timeshare porque sentem que são VIPs, que são privilegiados por terem negócios com uma empresa idônea, para uma empresa correta e tudo mais. Eu acho que o futuro está em saber escolher o produto que vai ser vendido perante a empresa que está no segmento. No produto fracionado, eu acho que nós estamos só no começo. A gente tem, nos últimos... desde 2010, na verdade, nos últimos 8 anos, que foi quando, né, iniciou as multipropriedades, tiveram 63 novos projetos de fracionados no Brasil. A gente estava em 24 deles, 24 negócios desses. E é uma multiplicidade de empreendimentos incrível. A gente tem negócios em lugares que tem uma dificuldade enorme de captação,
que tem muito menos clientes do que até precisava ter, mas que o empreendedor entendeu que vai vender num tempo um pouco maior, mas que vai ter um VGV melhor e que, enfim, cabe o produto lá. E tem produtos que são um estouro, que terminam extraordinariamente em 8 meses, como foi o caso que a gente teve em Gramado. Enfim, nós estamos num mercado que está em formação, inclusive o projeto de lei está em formação, como tudo. Ninguém nasce de uma lei. A lei nasce para regulamentar o fato. O fato é que a multipropriedade está aí, com tudo na mão, para poder ser, não só no nosso segmento, mas o compartilhamento de tudo, para poder ser a tendência do futuro. Ok, obrigado. Nada. O timeshare tem um mercado já maduro. Nos anos de 2000 a 2010, entrou muitos players e muitos ficaram pelo caminho. A verdade é essa, né? Teve uma capilaridade muito grande no formato do timeshare. E hoje a gente vê que é um mercado consolidado. Enotel, Beach Park, Rio Quente, são empresas que representam um faturamento muito alto nesse formato de timeshare. Na multipropriedade não é diferente, como todo mercado. Está tendo um boom agora. Sabemos que alguns projetos, infelizmente, ficarão pelo caminho. Essa é a realidade. Muitos incorporadores estão olhando para esse negócio e está verticalizando a cadeia. Os sérios estão fazendo isso ou estão buscando os parceiros fortes. Essa é a realidade. Ninguém consegue fazer isso sozinho se não tiver o mínimo de estrutura. Custa mais caro, é o nosso caso. Custou mais caro lá atrás. E esses que querem continuar no negócio estão procurando parceiros fortes para fazerem negócios. Essa é a verdade. Apetite de gente de fora, é o caso da Wyndham, é o maior do mundo, está entrando no Brasil. Então, a gente não tem dúvida que dessa capilaridade, muitos ficarão pelo caminho ou vão ser absorvidos por essas grandes, através de parceria ou através do equity em si, porque é o mercado. Infelizmente, é isso que acontece e é isso que vai acontecer para os próximos 4, 5 anos. Crescemos de um ano para cá de 56 empreendimentos para 79, esse crescimento é robusto. A gente não tem dúvida que nos próximos 2 vamos crescer, o mercado vai crescer muito mais. E aí eu falo um pouco da WM. A WM tem, último ano lançou 700 milhões de VGV e o nosso pipeline para os próximos 2 é 8 bi. Então, a gente sabe que se nós vamos lançar 8 bi, o mercado também vai lançar muita coisa. Então, esse mercado, sim, está crescendo. E, na questão de comercialização, as coisas mudam muito rápido. O offline, que é o que nós sabemos fazer, nosso mercado de multipropriedade é uma venda de pressão, é uma venda de impacto, é uma venda de pessoas, essencialmente, é uma força de mão de obra muito grande e as coisas estão mudando muito rápidas. A WM procurou um parceiro muito forte na forma online. Hoje eu tenho prazer de anunciar como um parceiro nosso o Hotel Urbano, que é a maior agência online no Brasil. Eles vendem uma diária a cada 5 segundos. A gente vai tentar trazer esse modelo online para a venda de multipropriedade. Isso não tem ainda no Brasil. É uma parceria que a gente está olhando com bons olhos. São 3 fases, uma delas já está concretizada. A gente está olhando com muito carinho, que é nas praças que nós estamos. Uma agência online, que é o Hotel Urbano, nosso parceiro, está ajudando nós na captação de clientes, brifando o cliente já para tentar ser uma abordagem menos agressiva. E o segundo passo é, sim, buscar resorts, buscar outros empreendimentos para fazer a administração e a conversão do fracionado, que a gente acredita nesse mercado de resorts. Não só nós, né? O nosso vizinho Rio Quente acabou de adquirir Sauípe. Então, a bola da vez é os resorts, eu não tenho dúvida disso, e a gente vai tentar navegar como a gente tem navegado nos últimos anos. Ok, obrigado. Fernando, Eu acho que te deixaram menos um minuto, você viu, né? 45 segundos, eu vou digerir. Acho que esse mercado é enorme, se a gente parar para ver o potencial do Brasil. Hoje a gente não tem, se somar todo mundo aqui, WM, tudo que a Newtime vendeu, o Inter, o RCI, todo mundo aqui, a gente está falando de menos de 300 mil proprietários de tempo compartilhado ou de multipropriedade.
A gente está falando de um país que 60 milhões de pessoas viajam todos os anos, né? E os dados do Ministério do Turismo dizem que 50% dessas pessoas viajam a lazer. Então esse é um mercado tremendo. O dia que a gente chegar em 1 milhão de proprietários, a gente triplicou o tamanho desse mercado. Se com 300 mil o mercado já está desse tamanho, imagina que tiver 1 milhão. E eu acho que todo mundo tem que ir digital, né? Não é nem go online mais, é go digitally, né? A internet está aí e a gente não explora a internet. O dia que a gente começar a vender esse negócio na internet, que nem vocês estão buscando fazer, e o dia que a gente começar a digitalizar e virtualizar todas essas experiências, a gente com certeza vai dar um boom extraordinário nesse negócio. Ok, infelizmente ou felizmente, depende de como você enxerga, nosso painel acaba de culminar. Agradeço a possibilidade de participar com 3 profissionais e eu gostaria que seja um salmo de palmas para eles. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado, Fernando, Adriana, Danilo e Armando. Está encerrada o último painel de hoje. Lembrando que amanhã...